O nosso assunto agora é a produção de suínos e frangos, que depende muito do milho para alimentar os animais. Nas últimas semanas, houve uma disparada de preços do milho, preocupando os produtores dessas duas atividades. Alta que já ultrapassa 25% no mês de março. A saca chegou a ser negociada a R$ 40, saca de 60 quilos. Nós vamos conversar com o analista de mercado desse setor, o Marcos Iguma, que é pesquisador do CPEA. Ele vai conversar com a gente por telefone, pela internet. Marcos, muito bom dia. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí no canal do Boi. Primeiramente, obrigado pelo convite. Falando um pouquinho sobre os custos de produção aí da suinocultura, Zaidan, realmente esses números trazem a lembrança, né, da crise que a gente viveu no setor da suinocultura em 2016. Naquele momento, o custo de produção estava muito em alta, né, e muitos produtores acabaram saindo da atividade e tendo muita dificuldade em reter as matrizes suínas, né? E esse cenário acaba sendo relembrado aí com essas altas do preço da saca de milho, mais recentemente, que já ultrapassaram realmente 25% desde fevereiro, passando da casa dos R$ 40. Isso prejudica bastante o setor suinícola e muitos produtores já têm sinalizado aí dificuldades em manter o plantel das matrizes, das fêmeas, né, reprodutoras, e isso prejudica o setor de maneira geral no curto, médio e longo prazos. Como é que está a tendência de preços hoje, você analisando os indicadores de preço do milho, do CPEA, o que nós podemos esperar daqui para frente, ô Marcos? Olha, por enquanto o mercado ainda está um pouco incerto, Zaidan. A gente está com um estoque de passagem teoricamente alto, né? O que era para estar segurando um pouco mais os preços, mas a gente ainda tem alguns fatores externos aí que podem prejudicar os custos de produção, realmente pelo fato de terem ainda possibilidades de altas para os preços do milho nos próximos dias. E para os produtores, tem alguma expectativa de melhora de preços para compensar um pouco essa alta no custo de produção? Bom, o início de mês está aí, né? A gente já está entrando no mês de abril. O final da quaresma também é um período que traz expectativas boas para o produtor. Na semana, o suíno vivo acabou tendo quedas novamente de 0,3% no interior de São Paulo. E se a gente for considerar o acumulado do mês, realmente a gente já está com uma queda de 6,4%, com o suíno vivo negociado a 3,16 aí no dia 23. Mas a expectativa é de alta, sim, agora nesse início de mês de abril. Essa terceira fase da Operação Carne Fraca, agora a Operação Trapaça, que tipo de impacto trouxe para essas duas atividades? Na verdade, nesse início da negociação e a deflagração realmente dessa terceira etapa, não trouxeram impactos tão negativos, né? O brasileiro já está um pouco mais maduro em relação a isso, a gente já teve realmente casos aí anteriores, então o consumidor brasileiro tende a dar uma recuada realmente no consumo, mas isso se coloca ainda mais para a carne de frango, né? Internacionalmente falando, as exportações de carne bovina acabam puxando bastante os preços, né? Como a gente está tendo recordes de exportação, preços em alta, é esperado que realmente os preços das outras proteínas acompanhem esse fenômeno. E o importador da carne brasileira, principalmente a de frango, né? Ele tende a dar uma recuada no início, mas internacionalmente a carne brasileira é muito necessária, né? Os países acabam precisando realmente comprar carne brasileira porque os volumes produzidos aqui no Brasil são muito grandes e, sanitariamente falando, a gente está tratando de uma carne de excelente qualidade e muito segura, né? Você disse que as exportações de carne bovina, que vivem um ótimo momento, acabam puxando também as exportações de frango e suíno? Exatamente. No caso da carne de frango, a gente já teve uma recuperação bem positiva, né, agora nesse mês de março, inclusive por conta dos surtos aí de influenza aviária em outros países da União Europeia, Arábia Saudita, México, Estados Unidos, e isso melhora um pouco a imagem da carne de frango perante o comprador internacional, né? E no caso do suíno, realmente a demanda, tanto doméstica quanto externa, ainda continuam baixas, tá? E realmente a recuperação para a carne suína ainda tende a demorar um pouco mais, ainda
considerando o impacto que vai ter agora por conta das retenções de matrizes, né, que o produtor está com dificuldade de reter essas matrizes, então é possível que a gente tenha alguns problemas aí em relação às exportações nos próximos meses. E a questão da Rússia, né, que fica uma grande expectativa de retomada da compra da carne suína brasileira. Ela embargou a carne suína em dezembro por conta da presença de ractopamina e agora em janeiro não comprou nada, fevereiro a recuperação foi muito lenta, então a gente tem uma dificuldade aí de negociações, estamos esperando a Rússia sinalizar positivamente a retomada das compras. Ô Marcos, estamos no finalzinho da quaresma, período em que se consome mais ovos. Como é que está esse mercado hoje? O mercado de ovos ele está bem aquecido, realmente esse período de quaresma o consumidor brasileiro acaba migrando um pouco o consumo, né? Realmente para as proteínas alternativas, no caso o ovo, por conta da tradição religiosa que a gente tem no Brasil, né? E realmente esse período foi muito bom para o produtor de ovos. No entanto, nessa semana, como a gente já está na última semana da quaresma, temos o feriado aí na próxima sexta-feira, então os negócios tendem a dar uma recuada. Finalzinho de mês, o brasileiro também está com poder aquisitivo menor. Então as expectativas para o começo de mês para o setor de ovos é uma baixa nos preços, ou pelo menos a manutenção, né? O que a gente está dizendo é que os preços realmente já estão elevados, porque a demanda estava muito forte, né? O brasileiro estava consumindo muito ovo, e então nesse começo de mês talvez aquela recuperação, né, pelo recebimento dos salários não seja tão impactante quanto em meses anteriores. Marcos Iguma, pesquisador do CPEA, obrigado por falar conosco aqui do Bom Dia Produtor do Canal do Boi. Grande abraço, Marcos. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Valeu.